Boa tarde, gente. Voltamos com as nossas aulas, só que hoje vai ser diferente. A gente vai trabalhar com a nossa apostila e será aulas de exercícios de tudo que a gente já viu de calorimetria e dilatação, tá? Pra gente não perder tempo, a apostila do militar, página 441, tá? Vamos fazer os exercícios. Exercício 1. Lembrando que as aulas também vai ser já para poder passar algumas dicas para vocês. Um fio de aço apresenta comprimento igual a 20 metros. Eu já vou começar a colher nos dados dessa questão, que é uma das coisas que vocês precisam fazer. Vamos lá. Comprimento inicial, a questão já falou que foi igual a 20 metros. Quando sua temperatura é de 40, então a temperatura inicial é igual a 40 Celsius. Qual será o seu comprimento quando a sua temperatura for igual a 100 graus Celsius? Vamos lá. Ele saiu disso daqui, vai saber o comprimento final. Quando a temperatura final for igual a 100 graus Celsius. Considere o coeficiente de dilatação linear do aço igual a 11 vezes 10 menos 6 graus Celsius elevado a menos 1. Vamos lá. Coeficiente de dilatação linear é o alfa, que ele já deu, que é igual a 11 vezes 10 elevado a 6. Vamos lá. A questão falou de comprimento e já deu o valor do alfa. Então, a gente já sabe que se trata de uma dilatação linear. O que a gente viu de dilatação linear nas nossas aulas? A dilatação linear é isso daqui. E esse ΔL, que é o quanto varia, é igual ao seu comprimento inicial vezes o alfa vezes a variação de temperatura. Bom, você não pode esquecer disso daqui. Só que a questão tem um diferencial, porque ela perguntou isso daqui, ó, o comprimento final. Aí agora a gente vai ver como que a gente faz isso. Com os dados que a questão já deu. A gente só vai substituir aqui, ó. Comprimento inicial é igual a 20 vezes o alfa, que é igual a 11 vezes 10 elevado a menos 6. E a variação de temperatura, vamos lá. Variação de temperatura é igual a temperatura final menos a inicial. 100 menos 40, que é igual a 60. ΔL é igual... Eu já vou fazer o 20 vezes 60, tá? 20 vezes 60, que vai ser igual a 1.200. Vezes 11 vezes 10 elevado a menos 6. Eu vou pegar esse 12 e vou colocar ele em notação científica. Olha só. Vou fazer aqui separado e depois eu vou colocar ali, ó. Como que eu coloco isso em notação científica? O 12, o 1.200, é a mesma coisa que 1.200,0. Toda vez que tem um zero depois dessa vírgula, se eu tirar o zero e a vírgula, o valor não muda, tá bom? Eu posso fazer assim ou assim. Para eu colocar em notação científica, eu tenho que andar com a vírgula. Só que o número de casos que você anda com a vírgula é o número do seu expoente. Por exemplo, eu vou voltar com a vírgula para cá, para a esquerda. 1, 2. Andei 2 casas. Então, é 12 vezes 10 elevado a 2. Porque eu andei para a esquerda, tá bom? Quando eu ando com a vírgula para a esquerda, o meu expoente fica positivo. E eu andei 2 casas, então é 12 vezes 10 elevado ao quadrado.
tá bom? Aí vai ficar 12 vezes 10 elevado ao quadrado, vezes 11 vezes 10 elevado a menos 6. Vou apagar aqui. Só essa parte aqui do rascunho, tá? Aí só me restou o 12 vezes 11. Delta L vai ser igual a 12 vezes 11, dá 132. Vezes 10. Olha só. Aqui só tem uma operação. É tudo um produto. Tá tudo multiplicando, tá? Os dois números estão em notação científica. O que é isso? Está na potência de 10. A potência de 10 do 12 é 2. E aqui é 6, é menos 6, tá? Quando as bases são iguais e os expoentes diferentes, você vai repetir a base, que no caso aqui é o 10, e vai fazer a operação dos expoentes, só que você tem que seguir aquela regra. Quando vai ser somar ou subtração, dentro dessa regra, você tem que olhar os sinais. Você vai olhar se os sinais são diferentes. Se os sinais forem diferentes, o que você faz? Pega o sinal do maior e faz a subtração. Aí vai ficar assim, ó. Delta L é igual a 132 vezes 10 elevado a menos 4. Vou apagar só esse lado aqui que está com os dados, tá? A questão acabou aqui? Não. A questão pediu para você calcular o comprimento final, tá bom? Olha só. 132 vezes 10 a menos 4 é a mesma coisa que eu escrevi assim, ó. Eu coloquei a unidade em metros, tá, gente? Porque é o que está na questão. Por que eu escrevi assim? Tirei de notação científica. Porque eu quero achar o comprimento final. Vocês vão entender no decorrer da questão por que eu fiz isso. Só que como também que eu fiz? Se eu pegar esse número aqui e escrever em notação científica, eu chego naquilo dali como? Minha vírgula não está aqui? 1, 2, 3, 4. Andei 4 casas, só que quando eu ando para a direita fica negativo. Igual que aqui, menos 4. Tá bom? E a minha vírgula ficou exatamente aqui. Quando eu vou fazer o processo inverso, eu tenho que ter 4 casas depois da vírgula, que é o expoente, tá bom? Tem que saber fazer os dois caminhos, tem que saber fazer o caminho de ida e de volta, tá? Vamos lá. O delta L é igual ao comprimento final menos o comprimento inicial. O delta L a gente achou que é 0,032 igual ao comprimento final menos o inicial. O inicial está na questão, que é 20. Então, aqui é só uma equação. O comprimento final é igual a 0,032. Eu passo menos 20 para cá, então ele vai passar somando. Mais 20. Virou uma soma. Então, 0,0132 mais 20, eu tenho 20,0132 metros. Esse será o comprimento final que a questão pediu. Ok? Dá um print na tela. É fundamental vocês terem essas resoluções.
Vamos lá? Próxima questão. Questão 2, ainda nessa página, tá? Também de dilatação. Uma chapa quadrada de alumínio possui lados iguais a 3 metros. Quando sua temperatura é igual a 80 graus Celsius? Já vamos lá colher os dados da questão. Quando a minha temperatura inicial é igual a 80, a chapa tem uma área inicial, que a gente vai calcular essa área. Qual será a sua variação? Qual será a variação da sua área? Ou seja, ela quer a variação da área, o quanto que a chapa dilatou, se a chapa for submetida a uma temperatura de 100 graus Celsius, ou seja, a minha temperatura final vai ser igual a 100 graus Celsius. E ele deu o valor do coeficiente de dilatação linear, que é igual a 22 vezes 10 a menos 6. Só que tem um detalhe. A questão está falando de uma chapa quadrada e está falando de área. Se está falando de área, eu preciso, na hora de calcular, ter o meu coeficiente de dilatação superficial, que é o de área, tá bom? Só que a questão, ela te deu de dilatação linear. Como que você acha superficial? Se ele te deu linear, você sabe que o beta é 2 vezes o alfa. Então, o beta vai ser 44. Vou colocar direitinho. 2 vezes 22 vezes 10 a menos 6. Então, o beta vai ser 2 vezes 22 é 44. Vezes 10 a menos 6. Tá bom? Não pode esquecer disso daqui. E ele falou que se trata de uma chapa quadrada. A característica fundamental do quadrado é que os quatro lados são iguais. Se aqui é 3, aqui é 3, aqui é 3 e aqui é 3. Qual é a área do quadrado? Lado vezes lado. Então, a área do quadrado é 3 vezes 3, que é igual a 3 ao quadrado, que é igual a 9. Só, deixa eu ver aqui a unidade de metros, né? Então, é igual a 9 metros quadrados. Essa é a área, tá bom? É a área inicial. Antes de sofrer dilatação com o aumento da temperatura. Dá um print que eu vou apagar para poder fazer o cálculo. A questão quer saber a variação da área. Vamos lá? A variação da área é o quê? A área inicial vezes beta vezes a variação de temperatura. A variação da área é igual à área inicial, que é igual a 9 metros quadrados, vezes beta, que é igual a 44 vezes 10 a menos 6, vezes a variação de temperatura, que é 100 menos 80, que dá 20. A variação da área, como vou fazer logo 9 vezes 20, que dá 180, vezes 44, vezes 10 a menos 6. Eu vou colocar o 180 em notação científica. Aí vai ficar 18 vezes 10 elevado a 1, porque eu só andei com uma casinha, tá bom? Vezes 44 vezes 10 a menos 6. 18 vezes 44 me dá 792 vezes 10. Só que olha só, 18 vezes 44,
A gente também tem as potências de 10. Só que aqui é menos 6. 1 menos 6 é menos 5. Esse daqui é o valor da variação diária. Mas se nas alternativas não tiverem potência de 10, como que fica isso? Fica desse jeito aqui, tá? A unidade está em metros, tá? Aí, se você quiser conferir se isso daqui é realmente igual a isso, tirar a prova real, é só você contar o número de casas e conferir com os expoentes. Se aqui é menos 5, aqui tem que dar menos 5. Tem que dar 5, né? O número de casas. Para a direita. 1, 2, 3, 4, 5. Aí você tirou a prova real, então você sabe que é a mesma coisa. Vamos lá, questão... Agora a gente vai trocar de página. Página 442, questão 4. Questão 4 mesmo? É, questão 4. Durante uma viagem de navio para os Estados Unidos, um marinheiro mediu a temperatura ambiente com um termômetro graduado na escala Fahrenheit. Obteve a leitura de 77 graus Fahrenheit. Qual é o valor dessa temperatura na escala Celsius? Vamos lá. Você pode fazer de duas formas. Questão 4. Você pode fazer de duas formas. Ou você joga aqui na fórmula, que eu acho mais rápido. Aí, como que vai ficar? Ele quer saber quanto que é 77 graus Fahrenheit, só que na escala Celsius. Vamos lá. Se é 77 Fahrenheit, então eu vou substituir aqui, né? Então, vai ficar θc sobre 5 igual a 77 menos 32 sobre 9. Aí vai ficar θc sobre 5 igual 77 menos 32 dá 45 sobre 9. Aqui eu posso fazer a simplificação. 45 dividido por 9 dá 5. Então, você faz o seguinte. Repete a outra fração normalmente. Como aqui já deu 5, vai ser igual. Aqui é como se tivesse um embaixo. Então, você multiplica cruzado e você vai ter que a temperatura na escala Celsius vai ser igual isso vezes isso, que vai dar a mesma coisa, que multiplicar por 1, igual a 5 vezes 5, que é 25. Tá bom? A resposta é a alternativa C, 25 graus Celsius. A outra forma qual é? Você pegar as escalas termométricas, montar e saber os pontos de ebulição e fusão de cada um. Então, vamos lá, da Fahrenheit. Ponto de ebulição, 212. Ponto de fusão, 32. E aqui é a temperatura que a gente deseja saber. Escala Celsius, ponto de ebulição, 100. Ponto de fusão igual a 0.
E aqui é a temperatura que a gente quer saber, tá bom? E acha, e já coloca o valor aqui. E você vai chegar na mesma coisa que eu cheguei aqui, tá bom? Dá um print na tela. Vamos lá? Vamos para a questão 5. A temperatura em que as escalas Celsius e Fahrenheit expressam o mesmo valor numérico é... Aí é o seguinte, eu quero saber o valor, que é a temperatura na escala Celsius, questão 5, né? Na temperatura Celsius vai ser igual na temperatura Fahrenheit. Tem um valor que nas duas escalas serão iguais. O que acontece? Esse tipo de exercício você não tem como fazer jogando direto na fórmula. Aí o que a gente faz? Monta as escalas. Como são as mesmas temperaturas, se eu vou chamar aqui de X, aqui também vai ser X, porque falou que é igual o valor, tá? Aí eu vou fazer o que a gente aprendeu a fazer nas outras aulas. Vamos lá. X menos 32 sobre 212 menos 32, que dá 180. É igual a x menos 0 é igual a x. E 100 menos 0 é igual a 100. Eu posso pegar aqui, ó, e simplificar. Eu vou ter x menos 32 sobre 9. 18 dividido por 2, 9. Igual a x sobre 5. Tranquilo, né? O que vai acontecer? Vou multiplicar cruzado. Vou primeiro fazer 5 vezes esse lado aqui. Não esquece que você tem que fazer tudo. 5 vezes x menos 5 vezes 32. No caso, menos, porque tem dois menos aqui. Tá? Não esquece de fazer isso, porque senão o resultado dá errado. 5 vezes x, 5x. 5 vezes 32, menos 160, igual, deixa eu escrever mais para cá, 9 vezes x, 9x. Passa a letra para um lado e o número para o outro. Vou passar o 9x para cá. Vai ficar 5x menos 9x igual. Esse 160 eu vou passar para lá positivo, porque tem que trocar de sinal. Agora, 5 menos 9x dá menos 4x, porque o sinal do maior é negativo. Mais 160. Vou isolar o x. X é igual a 160 dividido por 4. X é igual, 16 por 4 dá 4. Menos 40, porque esse 4 aqui é negativo, tá bom? Na divisão, mais com menos dá menos. Então, é x menos 40 graus. Esse é o valor que você tem ao mesmo tempo na escala Celsius e na Fahrenheit, tá? Eu não tinha marcado a 6 para fazer,
Mas deixa eu falar para vocês como que vocês vão fazer. Olha só, um termômetro é graduado numa escala X. É a mesma coisa que isso daqui, montar a escala termométrica. Só que aí é uma escala arbitrária. É uma escala X que você não conhece. Quando for assim, e ele não fala onde é o ponto de fusão, onde é o ponto de ebulição, os valores menores, sendo positivo ou negativo. Se for menor, vai ser o ponto de fusão. E se for maior, vai ser o ponto de ebulição, tá bom? Tanto que fala 0 graus X corresponde a menos 10 na escala Celsius, tá bom? Aí é o valor que vai ficar lá embaixo. Ponto de fusão. E 100 graus X a 40 graus Celsius, que vai ser o ponto de fusão, ponto de ebulição, tanto na escala Celsius, tanto na escala X, tá? Continuando, a gente vai andar mais um pouco na nossa apostila. Questão 4, não, página, né? Página 445, questão 1. Deixa eu ver se é a mesma questão que eu digitei. O calor é uma forma de energia que ocorre devido a uma diferença de temperatura. Assinale a opção que apresenta a forma de propagação de calor que se caracteriza-se por ocorrer apenas em fluidos. Vamos relembrar, olha só. A gente tem 3 tipos de propagação de calor: condução, convecção e radiação. A condução é a única que pode ocorrer nos sólidos, que vai de partícula para partícula. Convecção, que só pode ocorrer nos líquidos, nos gases, e ocorre o transporte da matéria. E radiação é a única que pode ocorrer no vácuo. Aí vamos analisar, olha só. A convecção está correto, porque é a única que pode ocorrer nos fluidos. Agora B, irradiação, não pode. Na verdade, se não falasse dos fluidos e falasse que poderia ocorrer nos vácuos, seria a opção também. C, condução, não pode, porque condução é só nos sólidos. Equilíbrio térmico. Equilíbrio térmico não é nenhum tipo de propagação de calor. Aí você já poderia eliminar. Eletrização. Não é um tipo de propagação de calor. Então, você também já poderia eliminar essa questão, essa alternativa, tá bom? Então, nossa alternativa correta é a letra A única que pode ocorrer nos fluidos. Questão 8. Não, questão 8 não. Questão 2 para vocês, no caso. Apostila, página 445. Vamos lá, uma questão de calorimetria que envolve equilíbrio térmico e a equação fundamental da calorimetria. Questão 2. Olha só. A equação fundamental da calorimetria é o seguinte: calor recebido é igual ao calor cedido igual a zero. Todo corpo, todo sistema que tem trocas de calor entre 2 corpos de temperaturas diferentes, o corpo de maior temperatura cede calor. E o corpo de menor temperatura ele vai ganhar. Isso acontece de forma espontânea, tá bom? E essa é a equação que a gente tem. Aí agora, a questão fala assim: qual a massa de água a 40 graus Celsius que devemos misturar com 100 gramas de água? Essa massa aqui, que está a 40 graus Celsius, você não sabe. Mas tem uma outra porção de água
Vou colocar água 1 e água 2. Que tem água a temperatura inicial de 20 graus Celsius. E a massa é de 100 graus. Não, é de 100 gramas, desculpa, tá? Para que o sistema entre em equilíbrio térmico a 36 graus Celsius, o que eu quero dizer com isso, gente? É que essa porção de massa e essa porção de massa tem que chegar em 36 graus Celsius. Aí tá as opções da massa. Como que eu faço esse tipo de exercício? Toda vez que falar em misturar, você vai usar a equação fundamental. Dá um print para eu poder fazer a resolução da questão. Vamos lá, eu falei o quê? Calor recebido e calor cedido. Quem vai receber calor? Quem recebe calor é o corpo de menor temperatura, tá bom? Tá certo. É o corpo de menor temperatura. E quem ganha o calor e quem cede o calor é de maior temperatura. Então, vamos lá. Você tem calor recebido mais o calor cedido igual a zero. Calor recebido. Quem recebeu foi o de menor temperatura. Então, é a porção que tem a massa igual a 100 graus. Ou igual a 100 gramas, me perdoe. Qual é a fórmula do calor? M vezes C vezes a variação de temperatura. Mais, mesma coisa para o calor cedido. M vezes C vezes a variação de temperatura. A massa de quem recebeu, que é a massa que tem 100 gramas, é 100 vezes calor específico. Aí aqui está o detalhe. A questão não te deu o valor do calor específico, mas o calor específico da água, pelo menos você tem que saber de cabeça, tá? Pelo menos o da água, que é igual a 1, tá bom? Vezes temperatura final menos inicial. Eu quero fazer, a temperatura inicial é 20, e eu quero fazer com que chegue a 36. Então, é 36 menos 20, que dá 16. Mais a massa da outra porção da água, que é o que você não sabe que você vai misturar, vezes 1, vezes temperatura final menos a inicial, só que dá menos 4, vai dar um valor negativo. Porque vai ser 40 menos 36. Na verdade, 36 menos 40. Temperatura final menos inicial. Igual a zero. Aí, o que eu faço daqui em diante? Daqui em diante, eu só vou fazer as contas matemáticas. Olha só, 100 vezes 1, 100. 100 vezes 16. Dá 1.600. Mais M vezes 1, M. Vezes menos 4. Então, vai ser menos 4M. Menos 4M é igual. Vou passar o 1.600 para lá. Só que quando ele troca de lado, vai ficar menos 1.600. Como eu não posso ter a massa negativa, vai ficar tudo positivo. Vou multiplicar por menos 1, que fica 4M igual a 1.600. M é igual a 1.600 sobre 4. M é igual
a 400 gramas. 16 dividido por 4 dá 4. Aqui você divide 0, você chega aqui. 400 gramas, opção A. Nossa alternativa certa. Questão 9. 9 não, questão 3. Página 445. Questão 3, página 445. Dois corpos A e B têm a mesma capacidade térmica. Gente, tem que ter muito cuidado com esse tipo de questão. Então, como que a gente calcula a capacidade térmica de qualquer corpo? É o C maiúsculo igual a M vezes o calor específico do seu material, de qualquer substância. Isso daqui é para qualquer um, tá? Aí você é um corpo A e você é um corpo B. A capacidade do corpo A é igual a massa de A vezes o calor específico de A. O do B é a capacidade do corpo B vezes a massa de B vezes o calor específico de B. O que acontece? Muitas vezes, por falar assim, a capacidade térmica do corpo, de dois corpos são iguais. Aí vocês já ligam que a massa vai ser igual, o calor específico vai ser igual. Não, não é isso. Calma aí. Aí ele falou que a capacidade de A é igual a capacidade de B. Então eu posso pegar e fazer um jogo com essas fórmulas. O que vai ser? Se a capacidade de A é isso e a capacidade de B é isso, olha o que você pode fazer. A massa de A vezes o calor específico de A é igual a massa de B vezes o calor específico de B, tá bom? Depois disso, a gente pode fazer o seguinte, a gente pode ler alternativa por alternativa e vendo o que cada alternativa quer. Vamos lá. Se A tem menor massa, B tem maior calor específico. Se A tem menor massa, B tem menor calor específico. Olha só, mesmo se eu pegar e isolar a massa de A e passar o C para cá, como o C de B está no numerador, se eu aumentar aqui, eu aumento aqui. Ele vai estar indo no numerador. Então, está errada a alternativa A. Tá bom? Se A tem massa, se A tem a maior massa, B tem menor calor específico. É a mesma coisa. Qualquer valor que eu aumentar aqui ou diminuir, vai ter que aumentar aqui e diminuir aqui. Tá bom? Mesmo que eu isole só a massa do corpo A. Se A tem maior massa, B tem maior calor específico. Se eu aumentei aqui ou vice-versa. Tá corretíssimo. Ambos têm a massa e o mesmo calor específico. Não tem como isso. Ambos têm a mesma massa, mas têm calor específico diferente. Também poderia ter a massa diferente. Então, por isso que a gente elimina D e E. A e B não está de acordo. Nosso gabarito é a letra C. Vamos lá, questão 10. Dá um print na tela.
Continuando com a apostila, página 446, questão 4. Uma pedra de gelo de 20 gramas a 0 graus Celsius é colocada num copo de refrigerante. A quantidade de calor em calorias absorvida pela pedra até se fundir completamente é D. Olha só. O gelo é a questão 4. Olha só. Toda pedra de gelo, para começar a se fundir, ela tem que chegar a 0 graus Celsius. Só que ela já está com a temperatura dela a 0 graus Celsius. Então, ela já vai se fundir. E o calor latente da fusão é igual a 80. A questão não deu. Você também não precisa saber, mas esse valor é 80. Eu quero saber a quantidade de calor em calorias absorvida pela pedra até se fundir completamente. Olha só, pedir em calorias. Se pedir em calorias, a massa tem que estar em gramas. E a questão já deu em gramas. O que a gente precisa fazer é só substituir nas fórmulas. Vamos lá. Q é igual. M é a massa, que é igual a 20 vezes o C. O calor específico. Ah, não. A gente está falando de calor latente. Eu coloquei a outra forma. Q é igual a F vezes R. Q é igual a 20, que é a massa, vezes 80, que é o calor latente da fusão. Q é igual a 2 vezes 8, 16. 1.600 calorias que você tem que fornecer a esse gelo para ele se fundir. Para terminar, eu acho que na mesma página, questão 6. Isso, o calor específico de uma substância. Olha só, o calor específico de qualquer substância, quando a gente trata de calor sensível, é quanto 1 grama de substância, precisa para variar 1 grau. Ou seja, eu tenho, por exemplo, a água. A água, para variar 1 grau, de 1 grama dela, ela vai ter um valor desse calor específico, tá bom? Esse material, ele tem 0,2 gramas como calor específico. Então, isso significa o quê? Letra A. Para elevar a temperatura de 1 grama dessa substância, de 1 grau Celsius, devemos fornecer 0,2 calorias. Tá correto? Sim. Vamos ver a B. Para elevar a temperatura de 1 grau, devemos fornecer 0,2 calorias. Não. Por que não? Porque você tem que elevar a temperatura de 1 grau Celsius, mas tem que ser de 1 grama da substância. Tá bom? C. Para cada 1 grama dessa substância, devemos fornecer 0,2 calorias. Não. É 0,1 grama e 1 grau que tem que variar. D. Para qualquer quantidade de calor, a temperatura varia 0,2. Não, isso não pode. A substância está no estado sólido. Calor específico não quer dizer para você em qual estado que ele está. Qual material, o estado físico que ele está. Tá bom? Nossa alternativa correta, letra A. Bom, conseguimos fazer bastante exercícios, tá bom? Esse foi o nosso último exercício. A próxima aula eu vou trazer mais.
e vou misturar alguns da apostila com outros, tá bom? E eu espero que vocês tenham gostado, tenham curtido. Vou colocar um gabarito detalhado na plataforma para vocês também tirarem dúvida. Aí qualquer coisa vocês me perguntem lá, tá bom? Bom estudo para vocês, tá? E que vocês continuem tendo uma ótima semana. Um beijo!